Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, o podcast da Firma Alex, o canal que conecta você ao empreendedorismo. Hoje, nosso segundo episódio, contamos com a presença aqui do Sr. Valdevino e do Sr. Márcio, representantes da empresa Tinercore. E hoje também, novamente, um episódio especial, em que os entrevistados fazem parte do meu núcleo familiar, né? O meu pai e meu avô. Então eu vou tirar um pouquinho da formalidades e tratar como se fosse mesmo uma conversa. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que explicasse um pouquinho, vô, como é que surgiu a Tinercore, se o vô trabalhava sozinho como na área de pintura e se resolveu abrir uma empresa por conta própria. Bom, na verdade, quando eu vim a Blumenau, comecei a trabalhar com um irmão meu, né, o Anselmo, e aí trabalhei um tempo com ele até pegar bastante prática. Depois eu entrei numa empresa, Costura Eichstätt, que trabalhei 10 anos lá dentro, né? E essa empresa depois faliu, aí, né, a gente saiu. E aí eu comecei a trabalhar por conta, porque os clientes que a Eichstätt tinha, quando souberam que eu saí de lá, né, aí eles vieram me procurar para prestar serviço para eles, né? Que nem trabalhei para a Eletroaço Altona, né? Eu trabalhava sempre lá para os patrão, né, e coisa, então eles gostavam do trabalho da gente. E aí trabalhei lá, depois... quer dizer, na verdade, eu trabalhei uns 2 anos praticamente assim como autônomo. E a empresa foi registrada, né, o CNPJ em 81, né? Em 1981, primeiro o contrato social. Praticamente 43 anos de existência hoje, né? Uhum. E aí, como tive que trabalhar dentro de empresa, eles exigiam que tivesse, né, firma, né, empresa para tirar nota, essas coisas tudo, né? Uhum. E daí fui pegando conhecimento, né, que, como se diz, a propaganda era o trabalho da gente, sempre fazia um serviço bem feito, um indicava para o outro e assim foi crescendo, né? E eu tive que aumentar, sempre contratar mais gente, né, para dar conta dos serviços. Depois entrei no Hospital Santa Catarina, qual a gente está prestando ainda serviço praticamente hoje, né, por 30 anos também, né, 30 e poucos anos, através de um diretor que eu trabalhava para ele, né, seu Haroldo Bachmann, hoje já falecido também, né, mas assim, e dali para frente as coisas foi fluindo, né, foi pegando serviço onde dava. Eu trabalhava em outras regiões, trabalhava em Jaraguá, trabalhei muito para as praias, né? E agora eu tenho 55 anos de profissão, como se diz, né? Eu trabalho nessa área e hoje eu não estou afastado, mas quem está tocando é meu filho, o Márcio, né? O Márcio que está à frente dos negócios. Eu ainda acompanho também, vou para as obras e coisa, né, com ele, mas assim, na verdade, os contatos é tudo ele com ele, né, orçamento, essas coisas, a gente só dá assistência para ele hoje, né? Então é assim, na verdade, que a gente está no ramo até hoje, né? Nessa época toda, então. E aí o Márcio entrou comigo com 17 anos ou 18, ele tinha saído do quartel na época, não saiu do quartel porque não sabia, mas assim, ó, aí ele trabalhava na Coteminas, a antiga Artex, né? Ele não gostava lá do trabalho, aí ele saiu. Aí eu disse para ele, vem trabalhar com o pai até você pensar no que vai fazer. E como eu trabalhava dentro de Santa Catarina e tinha um diretor lá da manutenção, né, seu Klaus, né? Falei com ele se eu podia trazer o Márcio. Sim. Eles podem trazer que eu encaixo em algum lugar. E aí ele ficou por 12 anos lá dentro trabalhando, né? Ele não continuou lá porque eu precisei dele fora, que, como eu disse, né, os trabalhos iam aumentando e eu não ia dando conta sozinho de administrar, e onde eu pedi para tirar ele de lá, para ele poder me ajudar, né, nas obras, né? E onde até hoje ele está comigo, certo? É justamente isso que eu ia perguntar agora. Como é que foi a entrada, pai, na empresa? Bom, eu já desde criança, como a gente viu ali o contrato social de 81,
Então eu tinha 6 anos. Então assim, desde criança acompanhando, de vez em quando sempre estava incomodando o pai para ir junto nas obras. Daí fui pegando gosto e depois, como ele falou, né, eu acabei o ensino fundamental, comecei o ensino médio e chegou na época de reservista do quartel. Cheguei a fazer cursos no Senai, fiz um curso, me formei em mecânico de máquina de costura e trabalhei por um período na Artex, né? Hoje é Coteminas. E eu lembro que naquele período, quando eu tinha 17, 18 anos, as empresas elas tinham uma preocupação muito grande assim de contratar alguém quando estava, principalmente homens, né? Que era por causa do serviço militar. E daí, quando terminou o meu estágio, eu fiquei em dúvida no que seguir, né? E como meu pai falou, o pai me convidou para ajudar ele até que eu refletisse se era isso que eu queria mesmo, né? E daí eu já comecei a atuar, né? E eu comecei a atuar, entrei dentro desse hospital, né? E por ali logo conquistei lá os gerentes, os diretores lá, e eles não queriam mais que a gente saísse de lá. Acabou também o hospital naquela época expandindo muito e a gente acabou tendo que contratar mais gente para botar lá, e resumindo, logo eu passei a ser um líder ali para tanto eu mesmo sendo mais novo, mas eles pediam para mim fazer a parte administrativa, que era compra de material, fazer relação de material, fazer os orçamentos, ordem de compra. Daí eu estava tão incluído lá dentro, até com o sistema hospitalar mesmo, e era como se fosse um encarregado dessa área, né, da manutenção ali, né, na parte da pintura. E ali foi uma escola muito grande para mim, porque hoje não que é o nosso foco, mas a gente atua muito na área hospitalar, bastante. E assim, para quem trabalha na área hospitalar é uma área completamente diferente de qualquer outra. Eu digo isso porque assim, questão de âmbito geral, assim, porque olhar a questão de horários, né? Tu lida com o cliente, então assim, não é uma empresa que pode chegar final do ano, dar um recesso, vai lá e faz uma obra. Então tu vai ter que estar atuando nessa obra. O hospital ele é 24 horas por dia e 365 dias por ano. Então tu tem que se adequar ali àquelas condições de trabalho. Então muita coisa a gente só pode executar à noite, muita coisa só finais de semana, e ali foi uma escola para mim, porque em relação também a limpeza, organização da obra, porque isso é fundamental dentro de um hospital hoje. Então assim, isso foi um diferencial para nós, né? Então hoje a gente acaba atuando em outros hospitais, outras instituições, para a Unimed, Blumenau, Hospital Santo Antônio. Temos muito conhecimento e bastante IOT, ortopedia, são clínicas, e Unimed, Cardioprime, Unimed, Digest, são tudo clínicas assim que a gente obteve conhecimento com os médicos, os gerentes, diretores, e hoje está atuando bastante nessa área, pelo fato de já estar meio que um conhecimento integrado para trabalhar dentro desse âmbito hospitalar. E até aproveitar para perguntar o ramo de atuação da empresa, então eu imagino que é residencial, comercial e hospitalar hoje, né? Exatamente. É industrial, residencial, e muito foco na área hospitalar. Isso é constante, é o ano inteiro. Santo Antônio também, né? Temos lá dentro também, não é Santa Catarina, mas também é Santo Antônio. A gente presta serviço para eles, né? E assim, eu digo assim, eu trabalhei há 55 anos que estou nessa área, né, como eu falei antes, né?
Mas eu não me arrependo, né, de ter pegado, né, nessa área de trabalho, na verdade, né? Porque quase uma especialização, né? Que assim, tudo começou por causa de um irmão meu que hoje já falecido, né? Ele que nos convidou, né? Tanto que, como eu digo, a gente foi um dos primeiros compradores da Consocolor Tintas, que também tem 40 anos hoje, né? Né, eu e meu irmão Anselmo, né, que inclusive é padrinho dele também, né, e então eles nos convidaram para comprar lá assim que eles abriram a loja, e a gente está até hoje ainda, né, comprando, sendo cliente fiéis deles também, né, para isso que eu digo. Legal. E aproveitando também, acho que já foi mencionado, mas então esse seria um dos diferenciais da Synercore, né? Justamente essa relação de confiança com os clientes, e é algo duradouro, de longo prazo, né? Que continua até hoje. Exatamente. Eu acredito que hoje, assim, o nicho do mercado da construção civil e da pintura passa muito pelo fato da credibilidade, né? E a relação, tanto que a gente não tem tanto investimento nesses anos, né, pai, de publicidade e propaganda. Várias empresas procuraram a gente, vamos investir, até na época de lista telefônica, vamos investir, mas só a clientela que a gente conquistou durante os anos ali já supre a nossa necessidade. E a gente nesse ponto não tem nem mais assim, às vezes a gente tem que organizar os orçamentos sempre já com agendamento mais para frente, né? Pelo fato de não ter tanta gente disponível, não ter tanto funcionário qualificado para executar o trabalho, porque a gente gosta, a gente sempre atuou com um número reduzido, para nós é reduzido, né? Mas em média ali de 10, 12 funcionários, para poder ter esse acompanhamento. Esse acompanhamento é diário, né? A gente passa todo dia em todas as obras, né? E vai vendo conforme está a execução e o que vai ocorrendo, o que vai aparecendo, né? De dificuldade, precisa comprar material, e fazendo esse no caso, essa visita ela é técnica, né? Ela é diária, e para fazer o acompanhamento para ver se a execução está sendo de acordo com os nossos ideais. Bem feita. E aproveitando essa questão de mercado também, hoje, né? Quais os tipos de tintas ou esse de material de pintura que mais são utilizados pela empresa hoje? Olha, hoje, antigamente, o pai pode falar, era um pouco complicado, né? O que acontecia? As tintas, elas eram à base de solvente e thinner, e era uma tinta forte, prejudicial à saúde. Isso, com o tempo, o Ministério da Saúde e Vigilância foi pedindo para fazer uma adequação, e hoje está mais fácil, vamos dizer assim, porque as tintas são tudo à base de água, os epóxi, né? Mas normalmente hoje é massa corrida, que é passado muito internamente. Isso é fato dentro de hospital, dentro de residência e tudo. E externamente a pintura geralmente é tinta à base de água, tinta acrílica, né? E por fora, às vezes, uma textura que diferencia um pouco, né? Mas basicamente hoje está muito mais prático, e são essas tintas à base de água, né? Que a gente está usando muito, né? Isso em 50 anos mudou muito, assim, sabe? Sim. Que quando o vô começou a trabalhar, na época não existia nem a tinta acrílica, não existia tinta acrílica ou látex, né? Existia, era o cal, a turmalina, né? Que era uma tinta em pó, que você tinha que preparar ela, e você mesmo fazia a cor, né? Tinha as bisnaguinhas das cores que o cliente queria, e você precisava acertar aquela tonalidade, né? Tem que ter o dom, né, para chegar naquele ponto, né, porque que o cliente queria.
Né? Então as coisas mudaram muito, né, nesses anos tudo, né? Assim, se fosse para pensar lá atrás, quando a gente começou, como era difícil, né? E não tinha maquinário, não tinha nada. Hoje as coisas já facilitou bastante, né? Sim. Que nem você faz massa corrida, antigamente a gente lixava tudo manual. Tudo manual, além de ser demorado, né, a gente ficava, vamos dizer, só pó, né? E hoje então a gente tem as máquinas, né, a Mirka e coisa, né? Foi uma adequação. Que com aspirador de pó e coisa que não, né, principalmente para trabalhar dentro dos hospitais, que não pode fazer pó, né, e coisa. Então isso tudo ajuda muito na área de serviço da gente, né, pá? Modernizou bastante. Os equipamentos vieram forte agora, de uns anos para cá, para ajudar, né? Para ajudar, ele ajuda tanto no rendimento como na qualidade. Sim. Principalmente essas lixadeiras, né, com aspirador de pó, né? Daí você está trabalhando num ambiente residencial dentro da sua casa, tu acaba tendo uma execução perfeita e também com mais higiene, né? Sim. Fica muito mais limpo o ambiente, né? E também na pintura, hoje trabalhamos com máquinas airless, né? Para pintura automotiva, pintura de cobertura, de telhados, até pintura de parede. Então também antigamente um muro aí salpicado, e acho que a pessoa levava uns 3 dias para pintar um muro na brocha no pincel. Não tinha ferramenta apropriada. Hoje, né? A gente com equipamento resolve isso em questão de 1 ou 2 horas. Ela veio com força e ajuda bastante. Porque na época, né, Márcio, um pintor para pintar um muro salpicado, fazendo a brocha, levava 2 dias, 3 dias. Hoje, em 2 horas, a gente faz com a máquina airless. Então dá para ver como é que as coisas mudaram, né, dos anos para cá, né? Facilitou o trabalho dos pintores, na verdade, né? Sim. E também em relação a como a gente trabalha muito em altura, né? A gente às vezes, como eu trabalho também, a gente tem um cliente que é o Colégio Barão, né? Então a gente fez uma obra ano passado na Colégio Barão, pintou a passarela, né? Que liga por cima da estrada ali, entre o colégio e o ginásio, e também fizemos o mesmo trabalho no Hospital Santo Antônio, que existe uma passarela também. Então a gente faz a alocação de uma plataforma articulada, né? Essa plataforma aí eu levei os funcionários nossos para Itajaí, feito um treinamento, tanto na parte operacional, também um material educativo, porque para evitar acidente mesmo, né, para fazer. Então eles passam um dia todo em treinamento com esses equipamentos, né? Sim. E porque até as empresas, o hospital, os colégios, eles exigem, né? Porque tem o técnico de segurança, toda empresa tem. Então quando você comenta que tu vai usar um equipamento desse, de um risco, né? E de um porte desse, né? Porque ele parece um trator, né? Vamos dizer, né? Ele é grande. Mas assim, o trabalho é essencial com esse equipamento, porque ele passa muita segurança. Em vez de você estar com um andaime, com escada, ele é muito mais prático, muito mais seguro. Mas para isso, como eu falei, tem que ter um conhecimento para fazer essa operação dessa plataforma, né? Além de ter isso os cursos, na área externa, né? Além de ter os cursos, né? NR 35, né? E o 12, né? Essas coisas. Paralelo a isso, né? Como a gente trabalha muito nessa área industrial também, a gente tem uma empresa que é o Seconce, que é uma espécie de um sindicato patronal, né? Que ela faz a parte laboral e de medicina do trabalho da nossa empresa. Então, assim, hoje um funcionário para atuar dentro de uma empresa, para estar todo regulamentado, o que acontece?
antigamente, né, pai, fazia o registro da pessoa, ele ficava 10 anos com o ASO, não passava por um médico. Hoje não existe mais isso. Então hoje o que acontece? É feito o ASO, o admissional, e depois todo ano tem que ser renovado esse ASO. E essa medicina laboral aí que você presta para nós, tem um médico do trabalho, né, e um engenheiro de segurança do trabalho, que ele foi, né, no nosso canteiro de obra, e faz um trabalho de medição de barulho, de luminosidade. Então, assim, o que poder ocasionar, né, para um funcionário, assim, para ele ter algum problema futuro. Então, o que a gente faz com isso? Aí, baseado nisso, aí surgem os EPIs, né? Sim. Tá trabalhando com pó, tem que usar o respirador tal. Tá trabalhando com tinta, é uma máscara diferente, né? Um respirador. Óculos de proteção, luva. Então, tudo isso sai no laudo, né? No laudo que eles preparam para a gente, né? E a gente tem que seguir isso à risca, porque isso ali é fundamental, né? Importante para o funcionário estar com esses IPIs aí, e né, para estar atuando, né, sempre com equipamento de proteção individual. E junto a isso também a gente é regulamentado e precisa fazer todo ano as NRs, que a gente chama. A NR18 é limpeza e conservação de obra, então, mas isso a gente já tinha um conhecimento por estar dentro de um hospital, né? Sim. Mas o principal é a NR35, que é uma norma regulativa para quem trabalha em altura, né? Então, ele é feito um treinamento com a pessoa, são 8 horas, se eu não me engano. Isso é anualmente, né? Cada 2 anos. A NR18 é 1 ano e a 35 ela é válida por 2 anos, né? E daí lá eles fazem um treinamento de resgate. A pessoa tá num balancinho, tá descendo de um prédio e porventura, né? O equipamento, sei lá, então ele tem que saber como ser resgatado de lá, né? Mas sempre com segurança, né? Sim. Justamente eu também ia comentar sobre esse investimento em capacitação e treinamento, então eu imagino que seria justamente isso, né? Sim. Sempre tá adequado às normas, tá com o treinamento em dia para atuar. Quando entra, né, leva um funcionário novo assim para trabalhar, antes de ele começar a trabalhar, ele tem que fazer a integração. A integração. Ele vai lá na sala da segurança, né? E aí o segurança já dá todas as dicas para ele como é que funciona, né? O que ele tem que fazer e tal, né? Para ele ter noção, né, do perigo, das coisas que podem acontecer, né? Então, cada empresa tem a sua integração, né? Ela tem cada empresa, um hospital tem uma integração, uma indústria tem outra integração, então ela inicia por quê? Ela inicia pedindo documentos pela empresa, né, por parte da empresa, que é o ASO, a NR18, a NR35, seguro de vida, que é muito importante, né? Então a gente manda toda a documentação da empresa, né, que é em relação à parte fiscal, que é CND, municipal, estadual, federal, trabalhista, né? E aí depois eles pedem dos funcionários, né? Aí a NR18, NR35, ordem de serviços, a cópia do seguro de vida, o ASO, toda a vida em dia. Daí depois ele vai quando ele faz o início nessa empresa, ou nesse hospital, né? Aí ele faz a integração com o técnico de segurança, que passa as orientações e normativas daquela empresa, né? E daí passa a seguir aquilo ali. E aí tem que seguir a risca, no caso. Então é bem burocrático, né? Bem burocrático. Bastante coisa para trabalhar legalmente hoje. Sim, justamente. Aí como eu falei, né, que com o decorrer dos anos as coisas mudaram muito, né? Que há 50 anos atrás ninguém sabia nem o que era um cinto de segurança. Sim. Não se usava, né? Não tinha, como se diz, essa rigorosidade das leis, né, que tem hoje, né? Sim. E
A gente sabe que acompanhou e coisa, né? Então, que nem capacete, essas coisas, isso tudo começou a surgir depois, depois dos anos 90 para cá, né? Que começaram a dizer, onde começou a aparecer técnico de segurança, essas coisas, tudo para acompanhar, maior, né? As obras e coisas, sempre. E cada vez tem vez se adequar mais à legislação. Não tem como. E o mercado da construção civil, como foi mencionado antes, tem muita demanda para pouco funcionário qualificado, né? Então o mercado hoje está bem aquecido na construção, né? Justamente, o que falta é profissional. Sempre nesses anos, eu já estou agora, pela nossa conta, 31 anos agora ligado à empresa e não me recordo de estar faltando trabalho. Então, assim, muda governo, mas assim, se você fazer um trabalho honesto, um trabalho sério, tu vai entrar no mercado e não sai mais, né? Então, assim, como eu falei, então, falta profissional, falta. Se a gente quisesse, podia trabalhar aí com 20, 30 funcionários, mas daí a gente optou por trabalhar com um número reduzido para ter um controle de qualidade melhor, né? Para poder passar melhor para o cliente, e porque assim, nada mais agradável que às vezes você encontra o cliente no mercado, no shopping, alguma coisa, e como é que você está? Tudo bem? Então, assim, fazer um trabalho que a gente considera bem feito, com honestidade, com seriedade, não tem problema. Você vai ter trabalho a vida toda. E é assim que começou, né, a empresa do vô. Não tinha propaganda de rádio, nada disso, né? A propaganda era o trabalho. Indicação. De boca em boca, né? Para dizer, quem é que pintou lá para você? Foi o fulano. Pô, sim, pode, é de confiança e coisa, né? Eu sei que naquela época, quando eu comecei, eu não tinha nem, né, há 43 anos, né, quando eu registrei minha empresa, mas antes disso, né, eu não tinha telefone. Na época que eu comecei a trabalhar por conta, eu não tinha telefone. E como eu saí daquela empresa lá da Consul Eichstätt que faliu, né, que eu comecei a trabalhar, e os clientes queriam conversar comigo, mas como eu não tinha telefone, eles apareciam aqui em casa, pegavam o meu endereço e vinham aqui. Então isso era a confiança que eles tinham, né, assim, mas dizer naquela assim, época, né, pai, era uma dificuldade, porque pouca gente tinha telefone fixo, né? Sim. E mesmo quem tinha interesse, tinha condições de comprar, na época não existia nem a possibilidade de tu ir lá e adquirir. Não tinha. Tinha fazer uma inscrição e esperar, né, até que vinha, né? Até que o o município liberasse, né, a operadora, né, na época, né? Então, assim, eu acredito que a dificuldade era muito maior, né? Tanto que o meu celular, na época que saiu o celular, né, que era uma novidade, né, acho que aí é móvel, tu podia levar onde é que queria, né, tinha mais de 13 mil inscritos na minha frente aqui em Blumenau, né? Então, para mim conseguir esse celular antes, que era muito útil, né, para o trabalho e coisa, eu cheguei a comprar de um cara que tinha, né, fez propaganda no jornal e coisa tal, que estava vendendo jornal. Sei que eu paguei umas 3 vezes a mais do que ele valia, né? Mas eu precisava, né, porque era bom, né? Então, naquela época, a dificuldade era assim, mas o cliente que gostava do trabalho da gente vinha aqui em casa procurar a gente pelo trabalho, né? Enquanto que não tinha telefone, como eu te digo, né? E hoje, né, com a internet junto, né, o WhatsApp é fundamental, né? Tanto para conversar com o cliente como com o funcionário, né? Nós estamos precisando de uma escada, que a gente está precisando de uma ferramenta específica para trabalho. Então a gente vai durante o dia acompanhando ali e vai aquilo ali vai entretendo a gente o dia todo, porque como é que eu vou dizer?
É que tem que estar, né? Tem que estar ligado, tem que estar... Vai vindo as mensagens, tu vai atendendo, e cliente que, por incrível que pareça, né? Até o telefone fixo nosso hoje da empresa... ninguém liga mais, ninguém procura mais, e é tudo no móvel, e principalmente o WhatsApp. Eu faço muito orçamento, vem projeto em arquivo, PDF, tudo pelo WhatsApp, tudo por esse aplicativo, que para nós é fantástico, né? Até quando eu preciso de algum material, alguma coisa, eu tenho dúvida, mando para a loja que nos atende. Qualquer coisa ele já bate foto do produto, manda para ver se é aquilo mesmo que eu preciso. Então é o dia todo nessa correria do WhatsApp aí para poder atender as obras, né? Sim. Que diferença de antigamente. Realmente isso facilitou muito a vida da gente, como eu digo, né? Quando começou não existia nada disso, né? E hoje tu estás em casa ainda de manhã no café, aí já tem gente mandando zap, coisa tal, que precisa tal coisa, tal ferramenta. Então é assim, é uma facilidade, né? As coisas facilitou muito, né? De lá para cá, né? Quando não tinha telefone, a gente só conseguia falar com o cliente quando chegava à noite em casa, ou se viesse meio-dia almoçar, né, e coisa. Hoje não, hoje qualquer canto que tu tiveres, né, como eu digo, eu trabalhei 20 e poucos anos dentro da Altona, e fizemos uma viagem lá para Brasília, para conhecer Brasília e outros lugares, né? Lá em Brasília, quando eu tinha meu celular, eu atendia de lá. Você vê que a plasticidade que é, né? Que se não tivesse, né? Como é que ele ia falar comigo? Não tinha como, né? Então, são essas coisas que a gente acha que... Mas apesar da praticidade do WhatsApp hoje, ainda permanece a questão da indicação, né? Com certeza, com certeza. Recebo muito contato, você trabalha com pintura, sim, o fulano tal te indicou, né? Queria que fizesse um orçamento. Isso vem desde do cliente particular, principalmente, e também de grupos de escritório de engenharia, arquitetura, né? Você geralmente faz um trabalho aí para um arquiteto aí, ele gosta do teu trabalho, é uma consequência, né? Eu conheço um arquiteto hoje, alguns que mesmo assim, como a gente está fazendo o nosso ramo de atuação maior em área hospitalar, já tem arquitetura hospitalar também, né? E geralmente ele já tem os fornecedores dele que ele gosta de atuar. Já tem a empresa de eletricidade, de eletricista que ele confia, a parte de civil, né, de empreiteira de mão de obra que ele confia, e geralmente ele já, um grande parceiro, o Rodrigo, da Raísco Arquitetura. Então assim, aí ele manda uma mensagem para mim: olha, Márcio, nós estamos aí com mais uma obra aí para surgir aí, eu precisava de um orçamento prévio teu. Porque antes dele, quando ele já começa a formar os projetos, ele já tem que passar uma prévia orçamental para o cliente, né? Sim. Então ali ele já levanta uns projetos, uns quantitativos, e daí eu já consigo, já com alguma coisa de imagem e de projeto, já ter uma ideia, né? Calculando o metro quadrado, o que ele iria gastar tanto de mão de obra como de material. E daí geralmente quando chega no período da execução, né, daí a gente já vai se programando e a gente atua junto, sempre trabalhando em conjunto. Sim, confiança é a base disso tudo hoje. Bom, aproveitando que foi falado também antes um pouquinho sobre a questão de treinamento, das NRs, a legislação que foi avançando, e entrando no tema, né, da assessoria jurídica, realmente ela é fundamental justamente para falar sobre a existência e da necessidade de seguir essas normas regulamentadoras hoje, né? Sim. Eu imagino que a empresa também tem uma questão bastante ligada à assessoria jurídica, principalmente da parte contratual, né? Essa questão de força maior, eu imagino que como a gente está falando de pintura, principalmente de pintura ao ar livre, eu imagino que tem um impacto diretamente de chuvas, de períodos que, né, você não, enfim, o prazo é certo, mas, né, com força maior não tem como fazer. Mas quando quando você faz o contrato, você já coloca, né, descontando dias, né, chuvosos, que você não pode trabalhar, então isso tudo conta, né, depois no final, né?
Então, assim, eu acho que na hora de formalizar um contrato, né, a gente sempre tem que conversar contigo, porque cada empresa, ou cada como é que eu vou dizer, é uma coisa diferente, né? Então, assim, pode ser que tu vai fazer um contrato interno que internamente o tempo não vai atrapalhar em nada. Sim. Mas quando agora nós estamos precisando fazer um trabalho externo, né? Como agora a gente fez no asilo, lá no Eusbeth Keller, né? Nós tivemos que formalizar um contrato de trabalho, por 5 meses a gente está atuando lá. E nesse contrato a gente já bota, né? A gente já pede para fazer isso, porque pode acontecer de dar um período maior de chuva, né? Então, assim, acaba atrasando a obra, né? E geralmente eu boto no contrato, ou a gente faz um diário de obra. Então, sempre que tem um período, ficou uns 4 dias essa semana de chuva, não deu para executar. Então, a gente vai anotando diariamente ali, né, no diário, e para isso a gente tende sempre a cumprir, né? Sim. Mas sempre a gente nunca pode, né, a lei da natureza, né? Então pode acontecer de ficar um período enorme de tempo instável. Sim. E acaba ocasionando um atraso, né? Mas mesmo assim a gente tenta de alguma forma, nem que quando cessou as chuvas, então vamos aumentar o número de funcionários para tentar cumprir o contrato. Sempre essa é a nossa prioridade, sempre. Sim, é isso que importa realmente, né, de ambos os lados. Bom, e aproveitando também, falando sobre expectativa da empresa para os próximos anos, foi mencionado também que hoje tem muita demanda, os funcionários, né, não estão dando conta, então eu imagino que as metas seriam de fato permanecer com o atendimento que tem hoje, de forma de manter essa qualidade, essa confiança com os clientes e evoluindo aos poucos? Sim. A gente tem como meta, né, justamente isso aí, o atendimento ao cliente, né, tentar a perfeição sempre, né, deixar o cliente satisfeito, né, e porque assim, para te cumprir prazo, cumprir meta, tu tem que, quando tu tá ali naquela obra, tu tem que destinar os melhores funcionários ali. Então, tu tem que ter conhecimento, tu tem que saber que tu tá botando uma pessoa lá dentro, né? Sim. Então, a pessoa que te contrata, ela espera que ela tenha vamos dizer, ela te contrata esperando o melhor, né? Porque se tu foi contratado pela indicação de alguém, então ela já está esperando que aquilo vai ser daquela forma. Sim. Então, a gente entende que num grupo de trabalho como a gente tem, a nossa meta é sempre atender bem o cliente e tentar executar da melhor forma possível. Isso junto com parcerias, né? Porque nunca ninguém é o dono da verdade e da razão, então assim, pode acontecer de surgir problemas eventuais durante a obra, mas daí a gente já de imediato entra em contato com a loja que fornece o material, para conversar com o representante, o responsável técnico. Ocasionou um problema, teve uma dificuldade aqui. Por que aconteceu isso? Por causa da umidade do ar, ou alguma coisa na diluição do produto, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre constantemente em cima, não dá para pegar, largar, deixar a pessoa lá trabalhando e não ter esse acompanhamento. Então a nossa meta que a gente pensa, né, pai, é sempre de estar focado, né, num bom atendimento e num bom trabalho, né, para um bom respaldo que a gente tem com os clientes. Interessante. Bom, e teria um conselho que vocês poderiam dar para quem está começando hoje de forma autônoma e quer sair justamente, abrir sua própria empresa? Olha, hoje em dia para abrir uma empresa as coisas não são fáceis. Quem pensa em abrir hoje, né? Que como a gente falou antes, né? Que as coisas mudam muito, né?
30, 40 anos para cá, quando eu abri a nossa empresa, né? E assim, tem que ter bastante conhecimento, o cara tem que ser conhecido, né? Tem que já ter uma clientela praticamente formada, tal, né? Para ele poder se... Ou vai ter que pedalar, se virar, né? Para até conquistar o cliente dele também. Tem que correr atrás para ele ter a confiança, né? O mercado tem para todos. Tu tem que conquistar o cliente, né? Então, assim, e principalmente a honestidade, né? Isso aí eu aprendi com o pai desde de novo. Então, hoje, assim, nossas metas, assim, até CND, metas fiscais, impostos, então, assim, a gente sempre está com tudo em dia. Então, e a honestidade em primeiro lugar, né? Primeira coisa, a gente sempre pensa, entrou o dinheiro na caixa da empresa, em relação ao pagamento de funcionário e pagamento de impostos, né? Aí o que sobra, às vezes a gente investe em equipamento, né? E o restante daí a gente tem um prolabore nosso, né? Mas assim, primeiramente sempre é isso aí, a honestidade, né? Então quem está querendo começar uma coisa, mercado tem, só que tem que ser conquistado, né? Sim. Tem que ser conquistado, e eu acredito que se a pessoa tem conhecimento, é profissional e honesta, ela vai conseguir, né? Isso não é de um dia para a noite, isso vai levar alguns anos, né? Como a gente acompanhou, mas assim, hoje a gente conhece muitas empresas que foram funcionários nossos, né? Sim. E que hoje a gente estava conversando com um amigo esses dias, até parceiro às vezes de obra, que ele disse, eu comecei com o teu pai e tal, daí depois eu saí, abri a empresa para mim, no começo não foi fácil, mas hoje também atua e tem mercado para ele, tem mercado para mim, tem mercado para todos, né? Hoje, assim, tem uma relação de respeito com bastante empresa, principalmente as empresas mais antigas, assim, né? Sim. Que interessante. Bom, para mim foi uma honra entrevistar vocês. Tenho muito orgulho dessa trajetória. Também torço para que essa empresa dure muitos anos pela frente. Tenho certeza que sim. Muito obrigado a todos que ouviram, que vão nos assistir também. Convido a todos para seguir o @firmaalex no Instagram, acompanhar o nosso episódio no Spotify e também seguir a empresa @tinercorp no Instagram, nas redes sociais. Muito obrigado para todos e até o próximo episódio.